Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos continuar do capítulo anterior, do vídeo anterior, que nós começamos a ver funções trigonométricas. Nós vimos no vídeo anterior a função seno, a função cosseno de várias maneiras diferentes, calculando período, calculando amplitude, esboçando gráfico, calculando domínio, calculando imagem, enfim, tudo que é referente ao gráfico e o estudo da função seno e da função cosseno. Hoje nós vamos estudar a função tangente. Eu escrevi a forma padrão aí, que seria A mais B vezes a tangente de C, X mais D. Em que A, B, C e D pertencem aos reais. A única coisa que vai nos importar do gráfico da tangente é o período, né? O período é igual a π, calculado como π, sobre o módulo de C. E quem é C? C é o número que acompanha o X. Então, é o único valor, é o único conceito que nos importa para fazer o gráfico da tangente, é o período. Sem fazer cálculo, nós já podemos ter a imagem aqui. O domínio eu vou deixar para explicar por último. A imagem é o seguinte, nós vimos que a tangente ela pode ser qualquer valor, né? A tangente pode ser qualquer valor. Se a tangente pode ser qualquer valor, então o y vai acabar sendo qualquer valor também, podendo assumir qualquer valor dentro dos reais. Então a imagem para todo e qualquer gráfico de função tangente é todos os reais. Entretanto, o domínio já é um pouco distinto, porque nós estudamos que existem alguns valores que não existem a tangente. Por exemplo, nós vimos que a tangente é essa reta aqui. Essa é a reta da tangente. E para aqui um ângulo, porque aqui é zero, né? Para cima aumenta, para baixo diminui. Nós vimos que para que um ângulo ele possua tangente, por exemplo, eu quero 45. 45, ele é marcado bem aqui assim. Eu tenho que passar uma reta que passe pelo centro, passe pelo ângulo de 45 e toque a reta tangente. O ponto onde essa reta intersectar a reta tangente, nós vamos ter a tangente desse ângulo aqui. Agora, existem alguns ângulos que não é possível você passar pelo centro, tocar o ângulo e intersectar a reta que representa a reta tangente. Quem são esses ângulos? São justamente 90, veja só. Se você tiver 90, não tem como para você passar numa reta que intersecte o centro, que cruze a reta tangente, e que passe pelo 90 e que cruze a reta tangente. Então, por exemplo, a tangente de 90, que no caso é a tangente de π sobre 2, não existe. E outro ângulo também que não vai ter tangente, é quem é? É um aí que é múltiplo do 90. No caso é esse aqui, ó, 270. Então, veja só. O domínio é os valores para o x. O x é o valor do ângulo. Então, se você estiver considerando, por exemplo, nós vamos fazer o gráfico da função tangente. Y igual a tangente de x, certo? Então, observando só o x, aqui dentro da tangente não pode ser 90, nem pode ser 270. Como representar esse domínio? Vamos ver. Não pode ser π sobre 2. Para perceber, se você tiver em π sobre 2, para chegar em 270, você tem que fazer mais meia volta. Se você fizer π sobre 2, fizer meia volta mais meia volta, ou seja, 2π, você vai parar em cima do 90 de novo. Se você estiver em π sobre 2 e fizer meia volta, certo? π, mais meia volta, mais π, mais meia volta de novo, ou seja, 3π, você para indo em cima do 270. Ou seja, ângulos que são equivalentes, que você pare em cima do 90 ou pare em cima do 270, não vai existir a tangente.
Como é que eu posso generalizar isso aqui, gente? Ó, perceba que eu posso escrever assim, ó, 0π, aqui é 1π, 2π, 3π, por aí vai. Então eu posso generalizar o domínio assim, ó. Certo? Domínio para tangente, certo? Que x pertence aos reais, tal qual os valores que x não pode assumir, então x tem que ser diferente de quem? Tem que ser diferente de π sobre 2, que é o 90, mais ou alguma meia volta que ele deu que pare no 90 ou que pare no 270. Tipo 0π, 1π, 2π, 3π. Eu vou representar usando 1k vezes 1π. Sendo que esse k é que número? K é um número inteiro. Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, ou então menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Porque se você tiver em 90 e fizer menos π, você vai parar no 270 também. Se você fizer menos 2π, você volta para o 90. Se você fizer menos 3π, você vem para o 270. Então, K, meu Kzinho aqui, para generalizar todos os pontos que a tangente não pode, que o x não pode, vamos escrever dessa forma. Que x pertence aos reais, pode ser qualquer real, com exceção desse aqui. Diferente de π sobre 2 mais kπ. Então, π sobre 2 mais kπ, sendo k um número inteiro, k pertence a z, representa todos os pontos que não tem tangente, certo? Generalizando. Então, esse aqui é o domínio da função tangente. Então, como a gente está calculando o domínio da função tangente, a gente tem que lembrar desse macete aí, que aí dentro o x não pode assumir esse valor. Então, vamos fazer o gráfico, né? Vamos fazer o gráfico agora. Temos y igual a tangente de x, calculando o período. O período é π sobre o módulo de c, e o c é o número que multiplica x. O x está sozinho, está só x, então o c é 1, o período é π. Quer dizer que nós tínhamos que fazer um ciclo considerando meia volta. Meia volta é quanto? 180 graus. Nós vimos a aula anterior que nós podemos escolher, por exemplo, de 0 a π, enfim, sua escolha, não importa de onde começa até onde termina, desde que dentro, que o período total, o tamanho total desse intervalo que você está escolhendo seja igual a π. Então, por exemplo, já que em 90 o gráfico não existe, eu vou fazer o seguinte: como é que eu vou escolher um período total de π? Aqui no meu é 0, eu vou fazer o seguinte: eu vou escolher até 90 desse lado e até menos 90 desse lado. Por quê? Porque isso totaliza π. Totaliza π, ó. Se você somar 90 mais 90, que é o tamanho do intervalo que eu estou escolhendo aqui, ó, 90 do lado negativo, 90 do lado positivo, o total 90 mais 90 vai dar 180. Então, essa escolha que eu fiz satisfaz sim a questão do período ter que ser π. Eu fiz 90 para um lado e 90 para o outro. Nós sabemos que em 90 e menos 90 o gráfico não existe. Então, nós vamos traçar um limite aqui. Por que nós vamos delimitar o gráfico? Porque a tangente nunca vai passar por aqui. Nunca vai passar por aqui. A quantidade de escolhas de ponto agora que você faz para calcular aí fica a seu critério. Por exemplo, se x for 0, tangente de 0 é 0. Marcamos o ponto 0 e 0 aqui. Vou escolher outro ponto, vou escolher 45. Se x for 45, nós vamos ficar com y igual a tangente de 45 é igual a 1. Marcamos π sobre 4 para x e 1 para y. Dizer que 1 esteja por aqui. E vou escolher um negativo. Vamos pegar menos π sobre 4.
Se nós fizermos x igual a menos 45, a tangente de menos 45 é menos 1. Marcamos no gráfico menos π sobre 4 para x e menos 1 para y, tá? Aqui. Não é, se você quiser calcular mais pontos, você calcula, mas basta 3, certo? E o gráfico dá, a gente tem esse comportamento aqui, ó. Ela sobe indefinidamente, não é uma reta, certo? Isso aqui tem uma curva, uma ondulação. Ela sobe aqui indefinidamente, ela continua subindo, 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 subindo. Só que qual é a característica? Ela nunca toca, nunca passa por cima dessa delimitação que nós fizemos em cima do 90. Por quê? Porque não existe a tangente em 90. Aqui do mesmo jeito, ela vai descer indefinidamente, continua indo para o infinito aqui, mas ela nunca vai tocar nessa reta que nós delimitamos o gráfico. Então essa é a curva da tangente, perceba que ela continua para o infinito, continua para cá para o infinito, por isso que a imagem da tangente é todos os reais, como nós fizemos aqui. Agora o domínio tem sim uma restrição para o x, não pode estar em cima do 90 ou de múltiplos de 90. Perceba que não tem valor de máximo e mínimo, por isso que não tem amplitude. A única coisa que realmente importa no gráfico da tangente é fazer o período. Então, esse trecho do gráfico, esse setor que nós fizemos, ele vai se repetir tanto para a direita como para a esquerda da seguinte forma. Né? Sempre perceba que os limites que delimitam o gráfico sempre estão em cima dos múltiplos de 90. 90, 270, desse lado aqui nós temos menos 90 e menos 270, então sempre delimitados em cima de ângulos que são múltiplos de 90. Outros gráficos, né, outras funções trigonométricas que são importantes que nós estudamos é a cossecante. Quem é a cossecante? A cossecante é o inverso do seno, é 1 sobre o seno. Nós vimos, se você fosse, olha só que curiosidade interessante. Se a gente fosse traçar o gráfico do seno, ele seria bem aqui, ó. Ele seria aqui, ó. Nós vimos que ele seria da seguinte forma. Vou pegar só um trecho. Nós vimos que ele seria assim, né? Nessa configuração. Olha aqui como é interessante. Perceba, né? O gráfico do seno, nós vimos que ele seria traçado aqui dentro desse espaço aqui, ó. Entre indo de menos 1 até 1, de menos 1 até 1, o gráfico do seno. A cossecante é o inverso do seno. Então, observe o que é que acontece com cada setor do gráfico. Ele é invertido, ó. Esse trecho aqui do gráfico, que vai daqui para cá, está para baixo do seno. Então, da cossecante, que é o contrário, perceba que ela foi para cima. Nesse aqui, essa parte está assim, fazendo o inverso dela, foi para baixo. Aqui também, ó, esse está aqui, está assim, fazendo o inverso, ela foi para cima. Esse está assim, fazendo o inverso, ele foi para baixo. Então, é essa característica da cossecante. A definição dela é inverso do seno, então o gráfico dela também vai ficar invertido. Ó. Cada trecho aqui do gráfico foi invertido, perceba. Então, nós vimos que o seno, todo o gráfico do seno, estava dentro desse trecho aqui que eu acabei de desenhar, entre menos 1 e 1. Como a cossecante é o contrário, ela vai ficar em todo o espaço que não está o gráfico seno. Então, perceba que ela fica toda por fora, totalmente por fora desse intervalo. Né? Dito essa curiosidade aqui sobre a função cossecante, vamos entender o domínio e a imagem desse gráfico aqui. Olhando a imagem, que está mais fácil de visualizar, perceba o seguinte, o gráfico da cossecante, ela continua aqui para cima, continua infinito aqui para cima e continua infinito aqui para baixo. Os únicos valores que ele não assumiu nenhum ponto foi aqui no meio. Ó. Então perceba que enquanto
a imagem do seno é o intervalo fechado de menos 1 até 1, a cossecante, que é o contrário, vai ser todo o intervalo que não está o seno. O seno varia de menos 1 até 1, a cossecante ao quadrado. É o contrário. Ela vai perceba, de menos infinito até chegar em menos 1, de menos infinito até chegar em menos 1. Vou colocar assim, união com outro intervalo, que ela vai de 1 até o infinito. Então, perceba que enquanto o seno varia de menos 1 até 1, a cossecante varia nos outros intervalos, ó, que é no caso de menos infinito até chegar em menos 1 e depois de 1 para o infinito. Agora, vamos ver como é que seria o domínio. Ó, você pode olhar graficamente, gente, ou pode analisar a função. Só que analisando a função, você consegue descobrir qual é o domínio algebricamente, né? Enquanto que na função você vai ter que fazer o gráfico para depois analisar como é que fica o domínio. Então vamos analisar com um pouco de cálculo, certo? Um pouco de conceito apenas, na verdade. A cossecante é 1 dividido pelo seno. Nós vimos que o seno são valores que variam, o seno varia entre valores de menos 1 até 1. Ok, se o seno for menos 1 ou for 1 aqui embaixo, não vai dar problema. Mas perceba que numa divisão aqui embaixo não pode ser zero. Então, para eu encontrar a cossecante, o domínio da cossecante de x, eu tenho que me ligar aqui que o seno não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Então, como é que eu vou escrever o domínio da função cossecante? X pertence aos reais, tal que x é diferente de alguma coisa. X não pode ser uma determinada coisa. E que coisa é essa? São os valores que zeram o seno. Ou, se você observar, é como eu falei, ou você olha o gráfico ou vai analisar conceito. Vamos pegar o ciclo trigonométrico. Ó. O seno é aqui. Aqui. Onde aqui é 1. Aqui no meio é o 0 e aqui embaixo é menos 1. Quais são os valores que o seno dá zero? É 0 graus, aí aqui é 180, é 360. Então, se você ficar, sempre que o x for um ângulo que caia, vamos dizer assim, que caia em cima do 0 ou do 180, vai dar problema. Então, como generalizar para eu escrever aqui? Vamos ver. O x não pode ser 0, não pode ser π, não pode ser 2π. Se eu fizer 3π, 3π é uma volta mais π de novo. 3π também não pode. 4π também não pode, que é duas voltas, ó. 1, 2. 4π também não pode. 5π também não pode. Então, perceba que tem um padrão aqui. Eu posso representar isso como sendo o quê? Como sendo kπ. E esse K, já que é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Os negativos também, né? Não pode ser menos π, não pode ser menos 2π. O negativo apenas indica que você está girando no outro sentido, né? Não pode ser menos 4π, não pode ser menos 5π. Então, eu posso representar o seguinte, que x tem que ser diferente de K vezes π. Sendo que o K aí, né? Já que eu generalizei todos os ângulos que o x não pode ser, nós colocamos que o K é um número inteiro, né? K é um número inteiro. Então, tá aí como se tira o domínio da secante, da cossecante, certo? Esse é o domínio da cossecante. E aqui é a imagem da cossecante. A próxima é a função secante. Quem é a secante? A secante agora é o contrário do cosseno. Perceba que se a gente fosse fazer o gráfico do cosseno, ele estaria dentro desse intervalo aqui, onde não tem nenhum ponto da secante. Perceba que aqui acontece a mesma coisa que acontece na cossecante, olha só. Nós tínhamos aí que, se você fosse esboçar o gráfico do cosseno, ele estaria dentro desse intervalo aqui, né? Nós já fizemos isso na aula passada. Ele estaria sempre indo de menos 1 até 1, de menos 1 até 1, de menos 1 até 1. A secante, ela é o inverso do cosseno. Então, olha como é que se comporta o gráfico. Esse trecho aqui do gráfico é aqui, invertendo, fica para baixo. Esse trecho aqui do gráfico que está para baixo, invertendo, fica para cima.
Esse outro trecho também está para cima, invertendo, fica para baixo. Então, o gráfico da secante é obtido invertendo o gráfico do cosseno. Então, veja, o domínio dessa... Aí, vamos começar com a imagem, que é mais fácil. Lá na próxima página eu faço o domínio. A imagem, perceba, enquanto que o cosseno, do mesmo jeito do seno, varia de -1 até 1, o cosseno, a secante é o contrário, ela vai estar nos outros intervalos que não é esse intervalo aqui. Então, perceba que ela vem de menos infinito até chegar no -1, menos infinito até chegar no -1, união com, depois vai de 1 para cima, então de 1 para o infinito, né? Um intervalo que é inverso ao intervalo do cosseno. Já a imagem você pode tanto observar no gráfico, que a imagem, ó, vai ser todos os números com exceção dessas delimitações aqui, do jeito que na cossecante também tinha limitações aqui, que elas nunca passam dessas limitações, ó. Esses são os limites do gráfico, elas nunca tocam nessas retas, nem nunca passam em nenhum ponto aqui dentro. Ou pode fazer algebricamente. Algebricamente, que no caso seria analisando a função, fazendo um cálculo, olhando o ciclo, dá menos trabalho que você fazer todo o gráfico para depois tirar o domínio. Então, vamos fazer aqui a nossa análise. A secante é 1 sobre o cosseno. Então, veja, o cosseno varia de -1 até 1. Tudo bem se o cosseno for -1, tudo bem se o cosseno for 1, tudo bem se o cosseno for qualquer valor, só tem um valor que ele não pode ser. Ele não pode ser 0 porque não existe divisão por 0. Então, ó, o cosseno de x tem que ser diferente de 0. Então, o nosso domínio vai ser algo semelhante ao que a gente fez agora há pouco. Vou escrever x pertencente aos reais, tal que x é diferente de algum valor. Tem algum valor que o x nunca pode assumir, porque senão vai dar problema para a secante, né? Então, vamos analisar no ciclo. Vamos analisar no ciclo trigonométrico quais os valores que o x não pode assumir, porque senão o cosseno fica igual a 0. Vamos aqui comigo, o cosseno está aqui. O cosseno está aqui, aqui é 1, aqui é 0, aqui é -1, né? Aqui está o cosseno. Perceba aqui junto comigo que os pontos, os ângulos que o cosseno dá igual a 0 é quem, ó? É o de 90 e o de 270. Então, nunca pode ser nenhum ângulo que corresponda a 90, nem um ângulo que corresponda a 270. Vamos fazer algum para que a gente consiga observar qual é a forma que generaliza. Então, por exemplo, 90 é π sobre 2. Se você parar em π sobre 2, não pode. Se você parar em π sobre 2, não pode. De π sobre 2, para você chegar em 270, você vai dar meia volta. Então, se você fizer π sobre 2 mais 1π, certo? Π sobre 2 mais 1π, que é meia volta, não pode. Se você tiver em π sobre 2, fizer uma volta inteira, ó, uma volta inteira, você chega no 90 de novo. Então, π sobre 2 mais uma volta inteira, que é 2π, também não pode. Se você estiver em 90 e fizer, ó, 3π. 3π é 3 meia volta. Meia volta, meia volta, meia volta. Você para em 270. Então, um ângulo que seja π sobre 2 mais 3π também não pode. Então, observe que já dá um padrão aqui, gente. Ó. O padrão seria que representa todos os ângulos que eu não posso colocar aqui para calcular a secante. Seria π sobre 2 mais, vamos representar esse número aqui, 0, 1, 2, 3 como K. Ou qualquer outra letra que vocês quiserem. Então, veja só. Na secante, o x tem que ter diferente de π sobre 2, mais k π. E sendo que o k, no caso, também aqui é um número inteiro, né? Que ele podia ser negativo ou podia ser positivo, porque o negativo só indicaria que o sentido do giro é o outro sentido. Então, esse aqui é o domínio para a secante. E um outro gráfico muito especial é o da cotangente. Quem é a cotangente? A cotangente é a inversa da tangente.
Então, perceba, a gente fez agora há pouco o gráfico da tangente, ó, ele ficava desse jeito aqui, o gráfico. Nesse formato. Aí a cotangente é o inverso, ó, perceba que o gráfico ficou com a curva contrária ao gráfico da tangente, né? Além dessa característica, o domínio para essa função também é diferente. O domínio para a tangente é uma coisa, o domínio para a cotangente é outra coisa. Então, veja, a imagem, que é o mais simples, perceba que esse gráfico, como ele continua aqui infinitamente e continua aqui infinitamente também, a imagem é todos os reais. O y em si pode assumir qualquer valor. Pode ter como resultado numérico qualquer valor. Então, a imagem é todos os reais. Agora, vamos ver com um pouquinho de cálculo e análise qual seria o domínio da cotangente. Nós vamos aqui, pessoal, olha, a cotangente é o inverso da tangente. Nós aprendemos que a tangente é o seno sobre o cosseno. Se a cotangente é o inverso disso aqui, vai ficar o cosseno sobre o seno, certo? Aí veja, o cosseno está aqui em cima. O cosseno aqui de cima pode assumir qualquer valor, tranquilamente. Agora, o seno que está aqui embaixo, por ele ser um denominador, ele não pode ser zero. Ele tem que ser diferente de zero. Para que ele seja diferente de zero, a gente já fez. Acabou de fazer aí para uma outra função. Vamos procurar. Para que ele seja diferente de zero, x tem que ser diferente de quem? Vamos lá, olha aqui o seno. Vamos procurar aqui, ó. Nós já fizemos para o seno. Para que o seno de x seja diferente de zero, x tem que ser diferente de k, π. Então, x tem que ser diferente de k vezes π. Onde o k é um número inteiro. Pronto, pessoal. Então, esses conceitos de encontrar domínio, encontrar a imagem, esboçar o gráfico, entender que essas outras funções, cossecante, secante e cotangente, são funções que são inversas às outras três principais, que são seno, cosseno e tangente, né? Elas são cruciais para a resolução de problemas, mesmo que a questão não peça o gráfico, né? Tenha em mente esses conceitos, como encontrar o que não pode, ou como encontrar aquilo que pode, é extremamente útil. Então, por hoje é só, se cuidem, fiquem em casa, até a próxima aula. Um beijo, um abraço.